O treinador Fernando Seabra volta a ter o seu nome ventilado nos bastidores. E eu cravo para vocês, se o Seabra não passar do Libertad, ele vai ser demitido do comando técnico do Cruzeiro. Não importa o que a diretoria fale, a pressão iria ser gigantesca. E a gente tem que torcer para que o Cruzeiro siga na Copa Sul-Americana e que o Fernando Seabra consiga dar a volta por cima. Nesta segunda-feira, o jornalista Jorge Nicola trouxe lá no seu canal do YouTube a informação de que o Seabra nunca esteve tão ameaçado no comando técnico do Cruzeiro. O negócio é que o Cruzeiro caiu demais no desempenho. E aí, quando chegava aquela última gota d'água, o Seabra conseguia vencer, conseguia partidas importantes e acabava dando uma sobrevida para o treinador no comando técnico da Raposa. A gente viu isso, né, na Copa Sul-Americana contra o Boca. Se ele fosse eliminado, com certeza seria demitido. E a gente viu agora com o Atlético Goianiense, caso ele não conseguisse a vitória, com certeza também o Seabra iria ser demitido. E agora fica nesse ciclo vicioso. O desempenho cai, ele chega na gota d'água e aí a gente torce para que ele consiga se recuperar. Eu vou colocar agora na tela para vocês as palavras do jornalista Jorge Nicola, que traz informações de bastidores sobre a situação do Fernando Seabra. Só que antes, família, eu vou pedir a cada um de vocês que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora se liga nas falas do Nicola. Agora sobre o Cruzeiro, Fernando Seabra está mais ameaçado do que nunca na Raposa. Técnico que teve 15 dias para treinar sua equipe, enfrentou um São Paulo com 11 reservas e perdeu por 1-0 em pleno Mineirão. Importante lembrar de todo o esforço feito pela diretoria do Cruzeiro para tirar essa partida de fora de Belo Horizonte. O Cruzeiro precisou bancar uma multa de 4 milhões de reais para devolver o mando que já era da Raposa. Vale a lembrança de que o Ronaldo Fenômeno havia vendido algumas partidas, entre elas esse confronto contra o São Paulo. No fim, derrota por 1-0, muita pressão, xingamentos e vaias ao treinador, que é o único do departamento de futebol que não foi contratado por essa diretoria e sim pela outra de Ronaldo Fenômeno e companhia. Cruzeiro que foi ultrapassado pelo São Paulo, ainda havia uma invencibilidade no Mineirão acabar. Eram 13 partidas sem perder, com 10 vitórias e 3 empates. Não perdia desde o confronto contra o Atlético na final do Campeonato Mineiro. Foram só 2 derrotas na temporada antes desse jogo com o São Paulo. Derrotas para o Atlético e para o América, ambas no Mineirão. Nenhuma delas sob o comando do Fernando Seabra. Nicolar Camon era o treinador. Sobre Seabra, não imagino que ele seja demitido agora, até porque é um confronto super importante diante do Libertad. Mas o treinador vai precisar passar pelo Libertad nas quartas de final da Sul-Americana, senão não termina a temporada como treinador da Raposa. Bora falar agora sobre... Olha só, família, vocês aí de casa que acompanham o nosso trabalho sabem que eu sempre fui um apoiador do trabalho do Fernando Seabra, sempre defendi o treinador e sempre pedi que ele tivesse tempo para trabalhar. E a verdade é que o Seabra tá tendo tempo e o desempenho caiu demais. O desempenho que era para melhorar com a chegada dos reforços caiu drasticamente na toca da Raposa. E o Seabra se vê de novo ameaçado no comando técnico. No ano passado, eu pedi a permanência do Seabra. Quando acabou a Copa São Paulo, eu queria que o Seabra ficasse no lugar do Nicolas Larcamón. E aí a gente viu a dificuldade que o Cruzeiro passou nesta temporada. Se você for fazer uma análise completa, o saldo do Seabra ainda é positivo. Mas se você pegar os últimos 10 jogos do Cruzeiro, nós estaríamos brigando na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Uma oscilação muito grande e que tem sido falada pelos influenciadores que cobrem o Cruzeiro. O Everton Guimarães, por exemplo, detonou o Seabra no programa Jogo Aberto lá de São Paulo nesta segunda-feira. O Gão, no programa Alterosa Esporte, também fez críticas ao treinador Fernando Seabra. E eu falo para vocês, eu torço para que haja um treinador que tenha mais tempo de trabalho. Mas se não tiver resultado, o mínimo do resultado, ele não vai conseguir se manter. Muitas vezes o desempenho falha. E agora o resultado também está falhando.
Eu vou colocar agora na tela para vocês o que a imprensa tem falado do Seabra, se deve ou não deixar o Cruzeiro. Tá tranquilo. Se fosse o sub-20 tava bom, porque pra mim era o sub-12, que era uma molecada em campo. E aí, pior de tudo, sabe o que é? Seabra e jogadores, tá? Seabra e jogadores. É que vocês ficaram reagindo o tempo inteiro. O São Paulo foi aí com sub-12 e vocês conseguiram perder pro sub-12 do São Paulo. Quer dizer que a direção coloca mais de 200 milhões para reforçar o time e vocês não conseguem ganhar do sub-12 do São Paulo. Se é o time titular, vá lá, que o time é bom. Ao sub-12, vocês estão de brincadeira. Eu sou obrigado a aguentar esse gominho de mexerica aqui, que a bundinha dele parece dois gominhos de mexerica. Fica aqui, ó, suando, enchendo o saco. Chama o time. Olha, encontramos elenco meio-dia. Gabi, hoje você tem direito à revanche. O cara tá falando da minha bunda aqui. Não, só pra entender o que tá acontecendo. Aqui todo mundo já conhece. Que isso? Mas enfim. Não caia na pilha, você venceu em Minas. Você subiu na tabela. Você acha? O Everton quietinho hoje aqui, não fala nada aqui hoje, pelo amor de Deus. Ih, mas bora falar de um cara começar, o William Gomes, que é uma jovem promessa de São Paulo, talvez o mais promissor dessa última Que você tinha safra pedido do pra vender um dia desse. Nunca pedi pra vender. Além de tudo, teve gol anulado do William Gomes, que já poderia ter aberto o placar. E o Cruzeiro sempre esperando o São Paulo. São Paulo ditando o ritmo da partida. Não, que anularam um gol também, a imagem, pai. Meu Deus. E o Cássio já tinha ido, né? Como é que os caras traçaram a linha ali, a imagem pra traçar? Chegou na frente. Meu Deus do céu, hein? Foi o Magela. Essa arbitragem, esse VAR aí tá dando um susto na gente. Foi o Magela que traçou a linha. Irmão, pelo amor de Deus, eu não sei se tava impedindo o gol não, viu? Não sei não. Agora, São Paulo, parabéns, viu? Foi muito bem o São Paulo. Parabéns, de verdade. Um jogo tranquilo, não sofreu, jogaram bem. Porque depois de uma eliminação do jeito que foi, sem jogar nada com o time titular, você vem de uma derrota de novo, você cria uma situação dentro do clube completamente, cara, arrebenta com o ambiente de trabalho. Então foi importante essa... Tem o lado do Cruzeiro, que o Everton já falou, e aí só uma sublinhada, não sou o capelante, mas só uma sublinhadinha, o Cruzeiro irreconhecível, marcando a distância, cercando, na verdade, né, não dando combate. E aí o São Paulo entrou no jogo, fez o que tinha que fazer, méritos pro São Paulo, mas eu concordo com o Juvena, você não trata os desiguais de forma igual. Esse William Gomes já mostrou que ele é diferente. Se o Abel Ferreira pensasse isso sobre o Estevão, ele não estava jogando. Eu não estou comparando jogadores, estou comparando a importância deles para o time. Ontem assistindo ao jogo, transmitindo ao jogo, porque assim, o resultado, vitória do São Paulo, apaga muita coisa. O que a arbitragem fez ontem contra o São Paulo, eu achei assim, um absurdo, o absurdo dos absurdos. Primeiro, o que o Dedê falou, essa linha traçada não me convenceu. Durante a transmissão mostraram uma imagem de lado. Aí eu falei, peraí, tem que mostrar a imagem de frente. Você tem 30 câmeras durante uma transmissão, um jogo televisionado. Os caras traçaram com a imagem de trás, uma linha louco, velho. torta. O que é aquilo? Isso é uma vergonha. Outra coisa, Zé Ivaldo, um dos zagueiros mais violentos do futebol brasileiro. Larga a sola na coxa do William Gomes. Era lance para pelo menos uma revisão. O árbitro nem isso fez. Segundo tempo, cabeçada para o meio da área no escanteio de São Paulo. Pênalti, braço aberto em direção à bola. Apaga tudo isso que eu tô falando porque o São Paulo venceu e amassou o Cruzeiro. Mas foi um resultado mentiroso, assim como uma arbitragem catastrófica ontem no Mineirão. Me permita aqui, tem mais um detalhe não citado pelo Capelanes. No final do primeiro tempo, tem uma falta em que o São Paulo partiria no contra-ataque, mas assim, com o campo aberto, e ele marca a falta para dar o amarelo. O amarelo você dá depois, Will. Depois, você pode permitir a vantagem, quando há uma vantagem, e aplicar o amarelo depois. Se fosse vermelho, beleza. Ali, pra mim, foi um escândalo também. Mas a arbitragem do futebol brasileiro, Chico, é uma cultura dela, ela beneficia o infrator sempre. Cobrança de falta. Os Pereira ali. O que aconteceu? Ele sufocou o Romero, que precisava ficar correndo ali no meio-campo para poder suprir todas as necessidades. E por que eu poderia defender o Wallace, mas não vou fazer? O Wallace errou todos os tempos de bola no sistema defensivo. Qualquer bola que ele precisava dar combate, ele errava o tempo da bola. Poderia ser o posicionamento? Wallace, até acho que ontem você estava posicionado mal por causa do time, da forma que o Seabra escalou o time sim. Mas você como volante, você não ganhar nenhuma segunda bola, nem no setor defensivo e no ofensivo, você tá de sacanagem comigo, né? Pra gente completar o ciclo aí das tramelas, bora saber o que rolou de previsão aí de Bahia e... Gota, né, irmão? O time não consegue ser combativo, o time não consegue apertar a marcação. Então tá mais do que correto, realmente, no meio do jogo, começar a cobrar os caras para ver se os caras começam a entender aí o peso dessa camisa, dessa responsabilidade. 80% do que aconteceu ontem foi responsabilidade do senhor Fernando Seabra. Fausto, em 10º lugar, tá justo?
Pelo futebol apresentado, tá até barato, Lauro, porque o atleta... Tem que saber assimilar, respeitar e concordar com o sentimento da torcida. Acho que é isso. O time não foi bem coletivamente, nem individualmente. Eu estou à frente do processo e eu me sinto frustrado por não ter entregue uma qualidade de jogo melhor para a torcida. Dou toda a razão para a torcida nesse sentido. Não liga. Primeira derrota do Cruzeiro, né? No Mineirão. Um time que o Seabra conseguiu complicar nessa pausa FIFA, né? E aí o gol muito bem anulado, realmente um lance que precisou ser bem ajustado, mas foi encontrado um impedimento e um posicionamento muito errado. Na hora que eu vi a escalação, eu falei assim, a escalação é aceitável. Aí eu vi o Vitinho isolado no canto, eu vi o Caio Jorge, que geralmente joga centralizado, mas dentro da área, jogando na beirada, na outra beirada na ponta esquerda, o Romero sobrecarregado, o Wallace atuando quase como um meia atacante, por exemplo, ali, e errando muito tempo de bola. Eu poderia até, de repente, passar um paninho pro Wallace e falar assim, Wallace, você foi prejudicado pelo esquema tático que o Seabra levou a campo, mas não. Bola simples, e ele errava os tempos de bola, né? Então não tem como realmente passar um pano nesse time, não. Muito mal o Wallace, e se não fosse o Cássio, esse placar seria muito maior, seria um placar elástico ontem no Mineirão. Um time que não conseguia compactar, um time que não conseguia fechar a linha de marcação, um time que não conseguia triangular, e quando chegava na frente do gol, não conseguia concluir com qualidade. E no último minuto, no último passe, Matheus Vital, você tá de sacanagem, dá aquele toque lá dentro da área de letra. Você sozinho, meu amigo, você sozinho, tá de sacanagem com a torcida. Não é possível. O São Paulo chegando com muita facilidade, e nesse lance do gol aí, muita gente criticando a defesa do Cruzeiro. Mas não. Por quê? Porque o Romero, ele conecta ali, tá os dois zagueiros ali, mas o espaço que é dado nesse setor aqui, ó, que é onde tinha que estar o William, tinha que estar o Wallace, por exemplo, nesse momento aqui, eles não estão. Por quê? Porque o Seabra sobrecarregou o sistema ofensivo do Cruzeiro, fazendo com que ficasse muito bem espaçado ali. E se não é o caso, meu amigo, nesse segundo tempo, ia ser um vareio de bola. Aí eu pergunto pro Seabra, por que o Peralta entrou aos 42 minutos e não poderia entrar, por exemplo, no lugar do Wallace no final, na hora da virada dos tempos? Por que o Matheus Vital mudou alguma coisa na história do Cruzeiro até hoje? Até hoje nada. Fica a indignação. Agora, família, vou encerrar por aqui o nosso conteúdo. Espero de coração que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se gostou, deixa aqui o seu gostei e também já se inscreva no nosso canal. Fica agora com o meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!